Aqui a gente começa a parte de cinemática do nosso curso, né? E cinemática é o estudo do movimento de um corpo. E o corpo se move através de duas grandezas fundamentais, né? Se move através do espaço, e nesse espaço ele se move de um ponto a outro em um certo tempo. Então a gente vai falar nesse vídeo sobre o que é espaço, o que é tempo, e intervalos de espaço e de tempo, que são conceitos bastante importantes de a gente entender qual é a diferença entre intervalo de espaço e posição no espaço, por exemplo, né? Intervalo de tempo e instante de tempo. Isso a gente vai falar nesse vídeo. Então, conceitos fundamentais relacionados ao tempo. Tempo mesmo, instante de tempo e intervalo de tempo. O que é tempo? Dificílimo de explicar em palavras simples. Tem toda uma discussão filosófica a respeito do que é tempo. E é uma grandeza fundamental, mas a gente não sabe definir em palavras simples. Por sorte, Einstein, como sempre, nos ajuda e fala, olha, tempo é o que os cronômetros medem. É uma abordagem muito pragmática e que a gente vai abordar nesses nossos vídeos, nesse nosso curso. O que é um instante de tempo? Ora, seu cronômetro mediu, né, todos os instantes, todo o tempo entre 0 e 5 minutos, né, os 3 minutos e 47 segundos são um dos instantes de tempo que o seu cronômetro mediu. Então, instante de tempo a gente vai definir como uma das medidas do nosso cronômetro. E o que é um intervalo de tempo? Intervalo de tempo simplesmente é a diferença entre duas das medidas do cronômetro. Então, se uma das medidas do cronômetro foi 1 minuto e 40 e a outra medida do cronômetro foi 1 minuto e 59, entre o instante de 1 minuto e 40 e o instante de 1 minuto e 59 se transcorreram 19 segundos. Tá? Então, basicamente, isso que é intervalo de tempo. Outros conceitos fundamentais. Espaço e os conceitos relacionados. Posição, deslocamento e distância. Espaço é outro conceito que tem toda uma discussão filosófica por trás, mas de uma maneira bastante pragmática a gente pode dizer que espaço é o conjunto de todas as localizações em que o meu objeto pode estar em algum instante de tempo. Ok? E o que é posição? É uma das possíveis localizações do meu corpo. Ou seja, é um ponto do espaço. Mas para definir a posição, eu preciso definir um ponto que vai ser um ponto, entre aspas, especial, que eu vou chamar de origem. E essas aspas são bem aspas mesmo, porque a origem eu posso colocar em qualquer lugar do espaço onde eu quiser. Tá? E, finalmente, o deslocamento é simplesmente a diferença entre dois valores de posição. Então, o corpo se desloca de um ponto a outro, né? Eu tenho os valores desse ponto inicial onde ele estava e o ponto final onde ele estava. O deslocamento dele é a diferença entre a posição final menos a posição inicial. E distância entre dois pontos é basicamente o módulo, né, do deslocamento, ou seja, o módulo da diferença entre dois valores da posição. Se eu quero definir posição, eu vou precisar, matematicamente, de um conjunto de eixos coordenados. O que a gente também conhece normalmente como sistema de coordenadas. Tá? E esses eixos, né, como vocês podem ver nessa figura, são linhas retas, nesse caso aqui, ortogonais entre si, tá? E o ponto de intersecção entre essas linhas é o que eu chamo de origem das minhas coordenadas espaciais. Ok? Então, esses eixos vão estar divididos, né, em pedacinhos aqui, e cada pedacinho desse daqui vai me ajudar a dizer, olha, ele está nessa posição tal em relação à origem. A origem eu posso colocar em qualquer ponto do espaço. O que quer dizer isso? Imagina que eu estou dentro de uma sala, e aí eu quero dizer, olha, qual que é a origem
do meu sistema de coordenadas aqui dentro dessa sala. Eu posso colocar no meio da sala, eu posso botar num cantinho da sala, posso botar em outro cantinho da sala. A única coisa que eu tenho que fazer é definir minha origem, ela está definida, e todas as posições agora eu vou medir em relação àquele ponto. Esses eixos ordenados vão ter nomes, tá? Que eu estou botando aqui como etiquetas, que podem ser qualquer coisa. X, Y, Z, que é o mais comum, A, B e C, E1, E2 e E3. Isso aí você escolhe. Tá? O mais comum é X, Y e Z, que é o que nós vamos usar ao longo desse curso. E nessa figura aqui vocês estão vendo setas duplas para designar esses eixos, mas o mais comum é só uma seta indicando para onde que os valores de posição vão crescer. Tá? E aí, né, não fica essa dubiedade que está um pouco nessa figura, que a gente não sabe bem para onde está crescendo. A convenção, quando existem setas duplas, é que se coloque a etiqueta do eixo na seta que aponta para o sentido em que o valor das coordenadas cresce. Tá? Por esse vídeo é isso. No próximo, a gente vai falar mais precisamente sobre o que são posição e deslocamento de um corpo.